Eu sou Jorge Fornari, estou lançando o meu segundo livro, O Executivo na Essência. Durante a minha vida profissional inteira trabalhei com recursos humanos, trabalhei em grandes empresas e empresas muito interessantes, como duas estatais no início, a CESP, a Telesp. Depois estive na Johnson & Johnson, na American Express, na ATL, que virou Claro. Fui diretor da Rede TV e trabalhei numa empresa de locação de mão de obra no Rio como um diretor comercial, chamada HR Oil. Mas o que eu estou me dedicando agora principalmente é escrever, trabalho de consultoria, palestras, e isso é que tem sido a minha vida presente. O livro, ele começou há muito tempo, quando eu comecei a questionar por que todos nós temos alguma incompetência. Por que a gente acaba fazendo coisas erradas, insiste em fazer coisas erradas, repete as coisas erradas ciclicamente na vida? E eu chamava de incompetências, né? Então todo mundo tem as suas incompetências, né? No início eu achei que era só eu, mas depois eu vi o presidente dos Estados Unidos e um charuto, né? Um rabino e as gravatas, um grande jogador de futebol e os travestis, um cirurgião famoso, um médico famoso violentando pacientes. Então eu vi que o problema da incompetência humana, ela existe em todo mundo. E aí eu comecei com uma pesquisa um pouco mais profunda a respeito disso. Pesquisei mais do ponto de vista da história, pesquisei do ponto de vista da religião, caí na neurociência, mas foi quando eu me esbarrei na evolução que eu efetivamente comecei a colocar o pé em algo mais concreto, onde as coisas começavam. E então o livro, ele é um livro que fala de como a evolução é responsável pelos nossos piores comportamentos. E ele não é o que eu chamo de um livro desmotivacional, porque todos os livros tentam te dizer como é que você deve ser. Esse te diz por que você não consegue. A evolução das funcionalidades cognitivas na mente humana favoreceu uma transformação cultural que levou à formação de novos ambientes sociais. Muitas das competências a gente não sabe que tem. Todo mundo em volta sabe, só você que não sabe, né? Porque você tem uma certa tendência a defender a si próprio, então você não deixa passar. Entretanto, no trabalho de coaching que a gente faz e com o pessoal, gestores em geral, a gente o que tenta fazer é mostrar, pegar as informações de entorno e levar para o sujeito e falar assim, olha, esse tem um ponto. E às vezes é uma surpresa para o sujeito, ele não percebe, não sabia que tinha aquilo. E muitas vezes uma característica, um comportamento é o suficiente para derrubar a carreira do sujeito, interromper a evolução dele, não deixar ele chegar onde ele gostaria de ser. Agora, as incompetências atrapalham a vida familiar, atrapalham as amizades, atrapalham a cidadania, né? Se você quer um exemplo maravilhoso de incompetências, é só ligar hoje no Congresso e ver o comportamento daquelas pessoas. Eles estão totalmente tomados pelos seus animais internos, que ficam lutando entre si em vez de resolver o problema da nação. Então, tem algumas citações a respeito disso, mas o livro não trata especificamente disso. Mas mostra como nós tendemos a estar fora do nosso controle, do nosso consciente. Existem vários problemas que causamos a nós mesmos. E às vezes são pequenos. Às vezes eles são pequenos, mas são graves. Então, por exemplo, temos deficiências genéticas. Eu, por exemplo, esqueço nomes e já cometi gafes enormes por causa disso, né? Ontem mesmo, uma amiga minha chegou e é uma deficiência, eu esqueço o nome, né? E ela ficou assim, meio olhando assim, porque eu não lembrava o nome dela. Então, às vezes pode ser uma situação pequena, mas pode ser situações graves, né? Você não, por exemplo, não ser capaz de perceber o mal coletivo que você está causando com uma ação sua, né? E uma característica importante é que quando você percebe que fez a besteira, você se sente mal com isso. E isso é uma benesse. Entretanto,
vários aspectos de relacionamento, nas suas formas mais primitivas, continuam prevalecendo, escrevendo tristes páginas da nossa história. Hoje percebemos com clareza que a realidade social poderia ter sido uma ferramenta genética de proteção não só da vida, mas também da sua qualidade. Impulsos genéticos fizeram com que a vida social se transformasse numa arma para o desentendimento entre grupos, para o preconceito, para o abuso e a dominação de alguns sobre muitos. Foi preciso a criação de regras sociais para proteger o homem de si mesmo, da sociedade que ele mesmo criou. Por quê? Porque te dá chance de corrigir. Agora, o nosso organismo não foi feito para mudar. E o nosso cérebro acompanha essa ideia. Depois que uma coisa sedimentou no seu cérebro, nos seus neurônios, de que aquilo é bom para você, e pode ter sido mal, mas ele guardou como bom, você vai repetir. E a mudança é uma mudança eletroquímica, é uma guerra eletroquímica na sua mente. E você tem que convencer parte de si mesmo que aquilo não é bom para você e que há algo que pode ser bom para você. Esse é o grande desafio da mudança pessoal. O melhor local para se fazer esse tipo de abordagem é o trabalho, porque nós temos o trabalho numa alta conta. Todos nós, parte de nós, do nosso eu, é o nosso trabalho. Então, você se apresenta como Fornari da Claro, ou Fornari da Rede TV, ou Fornari da Johnson & Johnson. Então, nós temos um sobrenome, então esse tem um poder enorme sobre nós. Então, o nosso sucesso no trabalho, ele tem a força da mudança. Eu trabalhei muitos anos na Johnson & Johnson e lá nós implantamos um programa de alcoolismo, que é uma doença, né? É uma doença genética e a força da mudança através do trabalho era um dos locais mais importantes, porque o sujeito, o último lugar onde ele tentava falhar era no trabalho. Então, a intervenção sendo feita para um sujeito que está trabalhando e que ele coloca em risco o emprego, ele tem uma força mental suficiente para fazer uma mudança de comportamento. Então, o trabalho, eu acho que ainda é a melhor oportunidade para uma recuperação de um comportamento. Incompetentes são os que perdem o controle mental, fazendo-se vítimas de si mesmos, vivendo momentos ou períodos infelizes em depressão, culpados, raivosos e com isso reduzem seu interesse pela vida e danificam seu mais precioso patrimônio, o corpo. Hoje nós temos um recurso importante. No passado a gente fazia cursos para desenvolver competências nas empresas. E isso era bom, Dava um insight para a pessoa que se ela conseguisse perceber que aquele comportamento era bom ou mal. O problema é que em uma competência, por exemplo, comunicação. Eu posso ser muito bom em alguns aspectos de comunicação e muito ruins. Então o problema não é a competência, o problema é o comportamento. E hoje nós estamos investindo nas empresas na mudança do comportamento. E o comportamento, quando ele é identificado como errado, te dá a chance de verificar, por exemplo, que tipo de crença que você tem que te leva àquele comportamento. Então, a mudança do comportamento tem que ser precedida por uma mudança da crença daquele comportamento. Então, por exemplo, um chefe que trata mal o subordinado, ele pode ter dentro de si a ideia de que essa gente não presta, subordinado nunca sabe nada, eu é que sei, entendeu? E esses caras estão querendo me derrubar, seja qual for a crença. Você tem que entender isso e você tem que eliminar isso, porque nós somos programados, nós somos máquinas sociais, biológicas, né? Se você não consegue atingir um estado de consciência e percebe que isso está te atrapalhando, não é tudo que te atrapalha, tem muita coisa boa, a máquina é formidável, a máquina funciona bem, ela é maravilhosa, mas se você não percebe o que está te derrubando, você não consegue evoluir, você pode derrubar uma empresa por isso. A vaidade de alguns donos de empresa, né?
o excesso de arrogância de achar que só ele sabe, né? Ou de achar que está todo mundo querendo te derrubar. Quando você trabalha como consultor e você vai para uma empresa, você consegue ver aquele ambiente social, como ele é complexo. Quando você está fora, quando você está dentro é muito difícil, isso é parte do problema. Mas quando você está fora, você olha aquilo e vê as pessoas guerreando entre si, como se aquilo fosse a selva onde os nossos ancestrais viviam. É um negócio louco, né? E se você não trazer isso para o nível de consciência da empresa, fala assim, cara, nós estamos aqui por um objetivo. As pessoas lutam muito mais pelas suas ideias do que para os objetivos da empresa. E esse é um grande problema. Hoje nós temos muitos profissionais, como é o caso dos coaches, que são capazes de te ajudar sem penetrar no âmago dos seus problemas, porque ele vai conversar sobre o seu comportamento. Então, acho que hoje é possível, se a questão não é uma questão muito profunda, né, um trauma de infância, uma coisa assim muito, né, então é possível tratar com uma metodologia que os coaches têm e que podem ajudar as pessoas. Acho que pela leitura o sujeito pode ter insights. Esse livro, por exemplo, ele traz uma série de pontos de reflexão. Ele foi feito para isso. Ele traz uma série de questões e questiona o leitor sobre isso. Eu acredito que com uma leitura comprometida, séria, as pessoas consigam um resultado positivo. Os animais internos formam o potencial negativo, isto é, uma natural predisposição de cada um para boicotar, sabotar, derrubar a si mesmo. Agimos de forma primitiva quando somos incapazes de controlar a nós mesmos para decidir pelos nossos reais interesses.